Pessoal, nesse vídeo a gente vai exemplificar o comando sequência do GeoGebra, que é muito útil quando você deseja fazer diversos objetos de um mesmo tipo de uma vez só. Eu vou vir aqui na caixa de entrada e vou digitar aqui sequência. Você vê que já aparece um menu por parte do GeoGebra. Vamos discutir rapidamente cada uma dessas opções, né? Se eu escolher a primeira opção, que é sequência e valor final, o que ela vai fazer para a gente, né? Se eu digito aqui um número, sei lá, 20, e dou Enter, aqui do lado esquerdo, o GeoGebra já constrói para a gente uma sequência que ele, por padrão, chama de L1. E nota que eu tinha digitado 20, né, para ser o valor final. Ele constrói números de 1 a 20 esparçados de 1 a 1. Se a gente quisesse vir aqui de novo na caixa de entrada, né, e digitar sequência de novo, e aí o menu volta a aparecer, eu poderia construir, por exemplo, uma sequência com um valor final, um valor inicial determinado, né, e um valor inicial também. Eu poderia colocar, sei lá, 10 e 20, dar Enter, e aí a gente vê que o GeoGebra cria uma segunda lista, começando no valor que eu dei de inicial, terminando no valor que eu dei de final, e ele vai esparçando de 1 a 1, né? Vamos voltar novamente aqui na caixa de entrada e digamos que a gente pegasse essa opção, né? Aqui já começa a ficar mais interessante, né? Porque a gente consegue, além de dar um valor inicial, que eu vou colocar 10, e um valor final que é 20, a gente pode determinar qual que é o passo, né? Às vezes eu não quero que o passo seja de 1 em 1, às vezes eu quero que o passo seja de meio em meio, por exemplo, né? E aí quando eu fizer isso, o GeoGebra já constrói aqui uma sequência em que o intervalo, né, quer dizer, o passo é de meio e meio, tá vendo? 10, 10 e meio, 11, 11 e meio, e vai caminhando até chegar no 20, tá certo? Vamos voltar aqui para a caixa de entrada. De novo, se a gente digitar sequência, a gente tem essa expressão que basicamente muda em relação à anterior apenas porque a gente pode criar uma variável, né? Digamos que a gente queira agora construir números, né, que são dados pela forma 2 asterisco i mais 1, né, os números ímpares. A minha variável aqui vai ser o i, o valor inicial que eu vou pegar vai ser o 0 e o valor final eu vou colocar para ser, por exemplo, 10, né? E aí eu vou dar Enter. Então a gente constrói aqui, olha, aqui o L4 para a gente é uma sequência formada pelos números ímpares, né? Lembra que o meu i, né, na construção que eu fiz, ele variava de 1 até 10, né? Na verdade eu coloquei de 0 até 10, como está aparecendo aí na tela. Quando o i for 10, eu vou ter o 21, né? Agora, a gente pode combinar também comandos no GeoGebra, né? A gente já viu, por exemplo, o comando controle deslizante, né? Digamos que eu construo um controle deslizante aqui, que eu vou dar o nome dele de N maiúsculo, e eu vou colocar ele variando de 1 até 50, né? E vou colocar o incremento aqui para ser 1, porque aí eu vou varrer os números inteiros que vão de 1 até 50, tá certo? E vou dar OK. Aí eu vou vir aqui na caixa de entrada e aí eu posso colocar o seguinte, né? Eu vou pegar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Eu vou colocar de novo os números ímpares, né? Eu vou colocar 2 asterisco i mais 1, a variável é i, o valor inicial eu vou colocar como sendo 0 e o valor final agora eu vou colocar o n maiúsculo, tá? Qual que é a vantagem de fazer esse tipo de coisa, né? Vamos verificar aqui à esquerda, ó, que o GeoGebra construiu para a gente uma lista, a lista 6, né, com 1 e 3. Mas por quê? Porque o n para a gente aqui ele vale 1. Então eu estou pegando os ímpares, né, da forma 2i mais 1, quando o i varia de 0 até o n, que no caso o n é 1. Por isso que eu tenho só 2 elementos, né? Eu vou vir aqui, pessoal, só para mudar a maneira de exibição. Eu vou clicar aqui nessa opção, ó, e vou colocar tipo de objeto, tá? Porque da maneira que está aqui, da maneira que está aqui, o GeoGebra ele coloca para a gente na ordem que a construção foi feita. Eu particularmente prefiro enxergar clicando aqui e colocando em tipo de objeto, porque ele divide, né? O que é lista ele deixa num menu, o que é número ele deixa em outro menu, tá? Essa lista é que a gente acabou de construir. Nota que se eu pegar o controle deslizante e aumentar o valor do n, a minha lista aqui vai aumentando, olha. Né? Então, assim, à medida que o n vai aumentando, a lista vai aumentando também. Então, eu posso combinar
o comando sequência com a ideia de controle deslizante, tá certo? Agora, se eu volto aqui na caixa de entrada, olha, vamos ver qual que é a última opção que ele me dá, que é essa, né? Eu posso selecionar aqui e digamos que agora eu não quero mais colocar os números ímpares, né? Digamos que eu queira colocar o quadrado, né? de determinada quantidade de números. A minha variável aqui vai ser i, eu vou colocar ele variando de 0 até 10, né? E aí eu posso colocar um incremento que eu quiser, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 0.2, né? Então ele vai pegar todos os números que estão entre 0 e 10, com o passo de 0.2, e vai calcular o quadrado deles, né? Aí aqui já aparece pra gente aqui na sequência, você vê que essa é uma sequência bem grande, né? Tá certo? Que aparece aqui, olha. Ele vai calculando os quadrados, né? E tem bastante ponto aqui, porque afinal de contas eu escolhi, né, o i variando de 0 a 10 com espaçamento de 0.2. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou voltar aqui na caixa de entrada e vou colocar aqui sequência, vou pegar a última opção. Aí nessa expressão agora eu vou colocar pontos. Eu vou colocar aqui, abrir, fechei parênteses, né, para colocar o ponto, vou colocar 0,i, variável i. Vou colocar aqui o valor inicial para ser 1, o valor final vou colocar o n, que é o controle deslizante, e o incremento eu vou colocar para ser 1, né? Que aí eu vou de 1 em 1. Nota que o GeoGebra constrói para a gente aqui pontos, né? Ele construiu os pontos de coordenada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, né? Por causa da maneira que a gente construiu a sequência. Se eu aumentar o n, olha, automaticamente o GeoGebra aumenta pontos para mim, né? Tá? Bem, eu poderia também ter feito a mesma coisa, né? Se eu voltar aqui na caixa de entrada, ó, e eu apertar no teclado a setinha para cima, ele vai me dando todas as construções que eu fiz anteriormente, né? Eu vou pegar essa daqui e vou agora, ao invés de colocar esse ponto, eu vou colocar i e 0, né? Porque eu vou construir pontos ao longo do eixo X, né? Conforme já está aparecendo na tela aí pra gente, tá bom? Só para exemplificar mais uma coisa, eu posso vir aqui, né, e retirar a exibição dessas sequências, ou se eu quiser, eu posso inclusive apagá-las, né? Eu posso vir aqui e apagar todo mundo, tá? E aí eu vou voltar aqui na caixa de entrada, ó. Agora aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir vários gráficos de funções, né? Eu vou colocar assim, ó, sequência, vou vir nessa última opção, vou colocar x elevado a i, aí eu vou colocar a variável que é i, esse valor inicial eu vou colocar 1, valor final n de novo, e o incremento 1. E vou dar Enter. Nota que na tela já aparece vários gráficos, né? E aí eu posso fazer o n variar, né? Ó, quando o n for 1 eu tenho uma reta, quando o n for 2 eu tenho, além da reta eu tenho uma parábola, aqui eu tenho uma cúbica e por aí vai, né? Ele vai fazendo pra gente os gráficos. Esse comando ele é muito útil, a gente vai utilizá-lo nos outros vídeos. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico do comando. À medida que a gente for usando, ele vai ficando mais claro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.